This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Hoje, vamos mergulhar em um tema cada vez mais relevante no mundo dos negócios, a jornada de investimentos de uma corporação em startups. Você já se perguntou como as grandes empresas identificam e investem em startups, quais são os desafios e os benefícios e quais as etapas cruciais para que esses investimentos sejam bem-sucedidos? Pois é, hoje eu converso com Matheus de Abreu, que é diretor de negócios e estratégias digitais da Randon Corp, e Pedro Carneiro, sócio na Ace Ventures, e a gente vai explorar juntos os passos iniciais, as dificuldades, os ganhos estratégicos dessa jornada e muito mais. Dá o play! Antes de começar o episódio, eu tenho um pedido para você que empreende. Estamos coletando respostas para a edição de 2024 da Founders Overview. A Founders Overview é uma pesquisa que a Ace Ventures faz todo ano dedicada a entender os desafios e motivações de founders de startups de todo o Brasil. Ao responder à pesquisa, seu negócio terá visibilidade para fundos de investimento, você vai receber a pesquisa em primeira mão e também automaticamente já estará concorrendo a ingressos para o Ace Summit 2024. Queremos ouvir a sua história. Acesse o link da descrição e contribua. Estou aqui com meus 2 queridos amigos, um aqui que faz tempo que eu não vejo ao vivo, que é o meu querido Matheus de Abreu, que é o nosso Head de Corporate Venture Capital da Randon, né? Agora teve um rebranding, né, no grupo. Vou deixar o Matheus falar um pouco sobre isso. Não sei se eu acertei, Matheus, direitinho o escopo da sua atuação e te recebo de braços abertos, meu amigo. Obrigadão, Pedro. É um prazer aí estar novamente conversando aí um pouquinho com um amigo, em conjunto aí do Xará, Pedro Carneiro, aí, que a gente conversa bastante aí sobre negócios, investimentos, startups. Então, é um prazerzaço aí, tenho certeza que vai ser mais um bate-papo super agradável. Boa, e meu querido Pedro Carneiro também, esse já é um cara, figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Voltou, né? Estava viajando, voltou para São Paulo recentemente. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, Pedro. De novo agora aqui de São Paulo, e eu não podia perder esse convidado especial que já tinha passado da hora de trazer ele aqui de novo para a banca, né? Então vai ser legal. E enfim, hoje o tema é um tema que está muito próximo aí do coração de vocês dois. A gente vai falar sobre investimento de empresas em startups, né? Que é quando a gente olha de fora e, né, a gente estava até brincando, é tudo bonito, fala que é CVC, aloca fundo, capital, investe, é tudo lindo. Mas a gente sabe que é bem mais complexo do que parece em todos os aspectos imagináveis. A gente vai tentar abordar, né, vários dos desafios, de como a gente supera, de o que a gente aprende e tudo mais. Hoje esse é um tema extremamente relevante. Nos Estados Unidos, aí das 500 maiores empresas americanas, 1/3 investe em startups. Aqui no Brasil a gente vê uma proporção cada vez maior de empresas optando por esse caminho, por N razões, né? E essa é uma das coisas que a gente vai discutir. Não tem uma estratégia, mas são N estratégias. E eu queria abrir aqui os trabalhos e perguntar para o Matheus, Matheus, quando a gente pensa, né, no CVC, né, que é o nome chique da gente investir em startups, eu queria dar alguns passos para trás e te perguntar, que está exatamente na trincheira fazendo essa atividade, qual a razão pela qual uma empresa deveria pensar em fazer isso, né? Não necessariamente deve, mas deveria considerar esta alternativa. Como é que você vê? Perfeito, Pedro. Bom, a primeira já no queixo aí, para a gente começar aquecendo, né? Eu acho que o grande ponto aqui, primeiro assim, né? A pergunta que eu acho que ela norteia sempre é por quê, né? Por que
investir em startups, por que criar um CVC, porque isso faria sentido para a sua estratégia e para a sua empresa. Então, tu brincou um pouquinho ali na apresentação, né? Então, sim, a gente fez um reposicionamento ano passado de forma corporativa. Empresas Randon, então, passaram a se chamar Randon Corp, né? Esse é o nosso conglomerado aí de verticais de negócio, onde a gente tem verticais de montadoras, verticais de autopeças, de serviços, de tecnologia. Mas por que eu aproveitei esse gancho para falar do nosso reposicionamento? Porque lá em 17, 18, nas primeiras conversas, inclusive com vocês aí, a gente tomou uma decisão, né, Pedro? A gente entendeu naquele momento que o nosso grupo poderia expandir uma avenida muito importante na sequência, que era uma avenida de serviços, né? Eu lembro que teve um boom lá de servitização, todo mundo vai virar SaaS, né? Teve algumas experiências aí bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas para nós, o que fez sentido naquele momento? Para nós fez sentido que acessar esses ecossistemas de startups nos dariam o quê? Novos modelos de negócios. Eu acho que isso era o que a gente buscava muito naquele momento. Acessar algumas tendências do que estava ocorrendo, né? E a velocidade aí da startup, desses hubs, obviamente é maior do que uma corporate, depois nós podemos explorar um pouco mais sobre isso, e avançar numa linha de novas receitas, né? O que a gente, na época, falava sobre receitas adjacentes. Essa pergunta ela é uma pergunta estruturante aqui para a nossa conversa, porque o que ocorre no ano passado também, além de empresas Randon, a gente se denominar agora como Randon Corp, nós também, em outubro, novembro do ano passado, se eu não estou equivocado agora, que a timeline está ficando confusa, a gente lança a Hands, né, que é a vertical de serviços financeiros e digitais da Randon Corp. Então, o que lá em 17, 18, a gente pensava, imaginava, buscava avançar, a gente materializa agora em outubro, numa vertical específica para serviços, e obviamente a gente pode aí detalhar um pouco mais como que o CVC acabou apoiando essa estratégia. Então, para mim o ponto-chave aqui é, eu não estou fazendo um movimento por hype, porque todo mundo está fazendo, porque o concorrente está fazendo, eu preciso entender por que eu me motivaria para fazer isso. No caso da Randon Corp, o que nos motivou foram esses 3 fatores: acesso a novos mercados, acesso a novos modelos de negócio e buscar entender melhor essas novas fontes de receita. Eu até vou passar para o Pedro aqui, mas eu acho que tem um elemento aqui, Matheus, que é também um pouco do DNA da companhia, né? Que eu acho que tem que ser levado em consideração. Porque, embora, se a gente descrevesse o negócio principal, inicial do grupo para alguém, a gente ia falar de uma coisa bastante árida, né? Assim, a gente faz o carreta, e ninguém entenderia que é um negócio altamente inovador ou dinâmico. Quando a gente dá um zoom out e olha a história da empresa, é uma história de superação, é uma história de inquietude, é uma história de investimentos não ortodoxos, né? De integração da cadeia, expansão internacional. Então, existe um apetite grande da empresa por fazer mais, por expandir, e não ter medo, e acho que vem desde do DNA dos founders, né? De não ter medo de testar coisas, de experimentar. E eu acho que isso quando a gente fala com o Daniel, que tem o sobrenome, né, da empresa, inclusive, a gente sente essa inquietude e esse desejo de fazer mais. Eu acho que isso tem um fit muito grande com essa modalidade de investimento. O que você acha disso? Eu queria que o Pedro complementasse a visão dele sobre isso. Não, a tua fala está perfeita, Pedro. Então, assim, uma empresa aí de mais de 75 anos de atuação, e a gente sempre teve no nosso DNA, tu está corretíssimo, essa veia de parceria, de colaboração, de explorar formas diferentes. A Randon abriu capital há bastante tempo já. A Randon fez joint ventures há bastante tempo, então a gente tem joint ventures aí há mais de 15, 20 anos. Então, hoje a gente só está, vamos colocar assim, a gente está maquiando, não sei se maquiando é a melhor palavra, né, mas a gente está repaginando para esse modelo de startups também. Então, a gente está falando aqui de
investimento minoritário, está falando de JV, está falando de cocriação, de colaboração, mas isso tudo estava já dentro lá. A gente precisou só de alguns gatilhos aí para destravar algumas questões, mas a parte de inovação esteve sempre presente com a gente, né? Então, a gente também, recentemente, estrutura uma vertical de negócio focada em tecnologias avançadas, e ali, por exemplo, temos o nosso eixo elétrico, temos também a Naiwan, que é uma startup, não deixa de ser uma startup, criada dentro de casa para explorar partículas de nióbio e poder estar expandindo aí toda uma questão de durabilidade, de aplicação em vários outros segmentos. Então, isso sim esteve sempre presente. O que a gente fez foi adicionar também essa competência de fazer isso com startups, porque a gente já fazia isso, seja no P&D dentro de casa, seja na aproximação com academia, com institutos internacionais, a gente acaba também adicionando essa camada com startups. E o próprio eixo elétrico é um belíssimo exemplo, tem colaboração ali, de pelo menos 3 ou 4 startups, além de 2 corporates, né? A gente colaborou muito ali com a VEG nesse projeto. Então, você vê que aqui tem esse elemento, né, de colaboração, de cocriação, de não querer fazer tudo sozinho. Eu acho que isso é uma mensagem muito positiva aqui para a grande corporação nesse novo ciclo, de entender que nem todas as respostas, né, vão estar dentro dos seus portões, vamos dizer assim, né? Perfeito. Como é que você vê, Pedro, construindo em cima do que o Matheus falou, né? Razões por que eu deveria fazer isso, né? Tem muita empresa que chega até a gente, né, Pedro, que a gente acaba conversando com a liderança que vem pelas razões erradas. Porque Exato. Tem muita gente que vem pensando que trabalhar com startups e começar essa frente de investimento é o que vai mudar o DNA da companhia. Mas, na verdade, o que a gente começou a falar aqui é exatamente o contrário, que é Perfeito. Investir em startups é só uma outra forma de expressão do DNA da companhia. Não é isso que vai fazer a empresa ser mais inovadora, ter mais apetite para risco, querer e conseguir mudar o teu perfil de receita e as suas ofertas. É que isso é uma ferramenta. E a gente está aqui para trabalhar junto com as ferramentas, do mesmo jeito que o nosso trabalho como esse na frente de investimentos é a gente como esse ser uma ferramenta para as investidas conseguirem chegar no seu caminho. Agora, se a empresa que está trabalhando isso já não tem o DNA, não é tendo a ferramenta certa que ela vai mudar o jeito que ela faz as coisas, né? Então, isso é uma coisa que, por isso que a gente, como esse Cortex, acabou construindo toda essa jornada, e, enfim, você tem diversos pockets, né, e times ali dentro que estão em momentos diferentes, que primeiro você muda o DNA, ou consegue trabalhar o DNA para aí sim expressar isso de uma forma diferente, olhando para investimento. E nem toda empresa vai ter o mesmo DNA, por isso que são empresas diferentes, setores diferentes, histórias diferentes. Então, outra coisa que a gente olha, que a gente pode explorar aqui não tem um modelo template, cookie cutter, que toda corporação deveria fazer, A, B e C, um fundo desse tamanho, com o número dessas empresas, investir em tal setor, no early stage ou no late stage, porque esse processo é uma construção e uma forma de expressar o jeito de pensar da companhia, né? Então, é como todas as outras coisas, como a estratégia de crescimento, como a estratégia comercial, só que é mais uma ferramenta para poder trabalhar nesse ambiente novo. Eu acho que esse ponto, só pegando o gancho aqui, Pedro, esse ponto que talvez tenha algumas confusões, né? A gente conversa bastante com algumas outras companhias de indústrias pesadas, Pedro, como tu comentou no início, né? A Randon Corp é uma empresa que está inserida em uma indústria pesada. E a gente reflete muito sobre isso. Então, assim, existem alguns elementos que, se a companhia não entender de saída, a chance para o fracasso ela é altíssima, né? Então, assim, a gente está falando aqui de novas ferramentas, CVB, CVC, Open Innovation, aceleração, mas isso vai se adicionar ao que você já tem dentro de casa para compor um portfólio mais amplo, né? Um canivete suíço. Se você minimamente não tem nada disso, talvez você tenha que dar um passo atrás e não começar por essa iniciativa e já de cara fazer isso, né? Porque aqui a gente está falando muito de cultura, né? Eu estou falando de conseguir acomodar o risco, né? Então, assim, companhias extremamente com aversão ao risco, vai fazer um investimento numa empresa que tem um potencial de crescer ou de quebrar. Então, essa questão cultural é muito importante, é uma visão de longo prazo. Olha só, a gente está falando aqui que as nossas primeiras conversas foram em 16, 17. A gente está falando de 7, 8 anos, né, gente? Então, assim,
não é... Se eu esperar o resultado no próximo ano fiscal, aí provavelmente vou estar também com o driver errado. Né? Perfeito. Eu acho que, né, quando a gente pega esse ponto da expressão do DNA da empresa, né, transbordar para as outras ações, é um negócio muito interessante, porque às vezes a gente tem que trabalhar no DNA da empresa, né, e não nas ações. Agora, vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar nas dificuldades e, enfim, os meandros aí desse mundo, vamos falar um pouquinho o que significa isso, né, Matheus, assim, na prática, para quem desconhece o que é, e eu estou tomando cuidado para não ficar botando muito label, isso aqui é CVC e tal. Perfeito, mas gente assim, também. Né, porque assim, isso, eu acho que isso mais engessa do que ajuda na hora da tomada de decisão, porque a gente tem que ter uma certa flexibilidade para estratégica mesmo, né? Mas vamos falar assim de maneira mais macro, o que significa isso, né? Na prática, quando a gente investe, a gente está falando participação minoritária, a gente está entrando no jogo de venture capital, como que a gente pensa sobre isso, enfim, dá uma geral, depois o Pedro complementa aqui. Perfeito, Pedro. A Randon Corp, Pedro, a gente está muito alinhado com essa tua frase, né? Assim, a gente não gosta muito desses templates, desses rótulos, dessas caixinhas muito presas. Então, assim, o que a gente fez um pouquinho retrocedendo, então, para quem está chegando agora, né? A Randon Corp inicia essa jornada e mais em torno de 17, 18. O lançamento efetivo do CVC foi em 2020. Mas a gente, então, define lá a nossa estratégia macro com esses 3 direcionadores estratégicos do que a gente estava buscando com essa iniciativa. A gente pivota bastante ao longo desse caminho, tá? A nossa versão inicial era early stage, cheques pequenos, investimento aí de 5 a 10%, mais acompanhar as companhias do que efetivamente está um pouquinho mais próxima. E num aprendizado muito rápido, aí tem que experimentar o que as startups também nos fornecem, a gente decide que precisava estar um pouquinho mais perto, né? E ter mais claro, que a gente gosta muito de falar, da tal da sinergia estratégica, né? Então, assim, por que aquele investimento faz algum sentido para a Randon Corp, além de KPIs financeiros? Então, a gente aprendeu na prática. O primeiro ano foi muito de fazer testes, fizemos alguns investimentos, e depois, na reflexão interna, a gente percebe o que precisava estar mais claro essa sinergia estratégica antes de avançar. Se você deixa para procurar ela depois, a gente entendeu que para nós não funcionou isso muito bem. E nós tínhamos, Pedro, desde o início, uma pretensão que o CVC pudesse ser um radar, vamos usar essa palavra, de oportunidades, de novos negócios, de tendências. Isso acontece na prática. Assim, eu gosto muito e falo com muito prazer e orgulho, porque quando a gente tem exemplos práticos, né, aí a gente está saindo da teoria. Assim. Então, a gente cria uma JV com a Gerdau, que é a nossa adiante, que está indo super bem. A adiante inicia uma conversa de CVC. O CVC Gerdau e o CVC Randon, naquela ocasião, discutindo potenciais sinergias, deal flow, e ambos tinham um projeto ali engavetado, deu fit, a gente continuou a conversa e virou uma JV entre a Randon Corp e Gerdau. Não faz parte do portfólio da Randon Ventures, mas a liga inicial foi através do CVC, que era uma pretensão nossa inicial, que pudéssemos estar acompanhando isso. O ano passado também fizemos uma aquisição, que foi a DB, uma empresa de software, então uma indústria pesada adquirindo uma empresa de software, e adquirimos o controle. Mesmo modus operandi. A tese inicial veio pelo CVC, entendemos que precisávamos avançar nessas competências digital, vamos usar essa expressão, mas no fim o projeto foi desdobrando e acabou se tornando um M&A. A DB também não faz parte do portfólio da Randon Ventures, mas nasce dessas conversas iniciais. Então, assim, para nós isso é muito importante, que a gente tenha essa flexibilidade de poder entender o que faz sentido, né? Então, assim, a Adiante trazia um novo modelo de negócio, explorava o mercado adjacente, fazia total sentido, mas estrategicamente a gente refletiu, poxa, talvez eu quero ter uma influência nessa companhia um pouco maior, que uns 5%, 10%, 15% talvez não seja suficiente.
Aí essas reflexões acabam aparecendo, né? Porque você entrando tradicionalmente com pouco equity, né? A gente acaba se posicionando. Quem tem conselho, a gente fica numa cadeira de conselho, seja de consultivo, de observer, algo que o valha. Tem startups em estágios iniciais que nem tem conselho, então a governança é uma reunião mensal, às vezes bimensal, para acompanhar o que está ocorrendo ali com aquele investimento. Então, assim, de forma geral, é importante você tentar mapear isso de saída, né? Então, assim, poxa, se eu tenho a intenção de eventualmente até ter um executivo meu nessa operação, isso não é muito caracterizado como um CVC, investimento early stage, mas a gente pode iniciar essa conversa por aqui e depois termina num outro local, né? Então, assim, a gente acredita muito nisso, Pedro, nessa flexibilidade de poder estar usando diferentes ferramentas, como o Pedro Carneiro ali bem comentou. Como a gente acompanha a jornada desde o início, tem duas coisas que eu acho que vale pegar de aprendizado sim, com eles, né? Primeira coisa que ele comentou e que eu queria reforçar é, primeiro, a gente estabeleceu qual eram as expectativas, e é isso uma coisa que a gente vê muito, né? E principalmente aconteceu muito, acho que nos 2 últimos anos, né? Muita gente correndo para colocar alguma coisa de pé, para emplacar uma manchete, não, estamos fazendo também, né? E aí, enfim, colocando isso para andar, sem necessariamente olhar para dentro e olhar para a estratégia da empresa, conseguir setar quais são as expectativas. E para quem não tem as expectativas não só claras na mente, mas escritas no papel, não tem solução que vai atender e satisfazer nunca. E aí a empresa roda 1 ano, 2 anos, eu não estou satisfeito, mas o que você esperava? Então. Então acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que eles fizeram muito bem. E, de novo, não pode estar só na cabeça dos diretores, mas tem que estar no papel e conseguir rodar e circular isso com todo mundo. E a segunda coisa é, depois que você define as expectativas, é muito fácil você ficar naquele analysis paralysis, né? Você ficar congelado para, ok, eu tenho expectativas, o que eu faço então? E outra coisa que o Matheus comentou, super ampassando, como se não fosse nada, mas eu acho que é uma coisa super importante para as corporações, então a gente tomou algumas decisões, a gente pulou na piscina, a gente errou algumas coisas, a gente voltou atrás, a gente entendeu qual que era o nosso principal caminho. E essa frase que demorou 4 segundos para o Matheus é muito mais complicado do que parece, quando você está ali na vida real, né? Porque tem estrutura de incentivo, tem comitê, tem gente lá em cima que não aceita que as coisas deem errado, mas investir em negócios inovadores é errar por natureza, né? A gente aqui na ACE, eu falo que a gente é uma máquina de dizer não, a gente fala não para 99,7% das empresas que passam. Então, naturalmente, a gente vai errar e bons negócios que a gente poderia ter investido, a gente não investir. E se esse tipo de erro, né, ele for muito condenado e as estruturas internas da empresa pesarem muito a mão nas consequências, a corporação ela fica com medo de dar esse primeiro passo, e ela sente que ela não pode errar no início. Mas o plano é exatamente esse. Você conseguir fazer alguns pequenos experimentos, não entendi como isso funciona. E aí a gente consegue colocar mais energia. Então, acho que essas duas coisas, para mim, é o que mais saltam aos olhos e que é diferente da jornada de várias corporações. E é engraçado ouvir o Matheus falar isso como se fosse, então a gente fez tal, e mudou, e erramos, e aí mudamos de caminho. Mas eu sei, e a gente vive isso também, né? Como dentro de casa, esse tipo de coisa toma uma outra proporção. E depois que você passa dessas duas coisas e você ganha buy-in interno, você tem claramente o que você quer esperar, e eu acho que é só assim que você chega nos cases grandes, como o Matheus acabou de comentar, né? Tem investimentos em fundos próprios, tem compra de controle, tem compra de totalidade de empresas, e eu acho que isso não teria acontecido se você não tivesse passado por essas duas etapas anteriores, assim. E precisa ser um projeto de longo prazo, né? A gente olha também aqui para investir, um fundo, ele tem projetos de 7 a 10 anos. Então, por que numa corporação seria diferente? E agora que a gente começa a colher os resultados que vão impactar mesmo na companhia, mas é difícil para quem não olha lá atrás, né? 18, 19, que é quando vocês estavam começando. Esse gancho, ele é perfeito, Pedro. Então, assim, também retrocedendo um pouquinho na provocação antes do Xará, essa questão cultural, ela é muito importante, né? Porque, assim, a gente vê muito, né? Errar rápido, pivotar, toda aquela questão, mas, assim, para uma empresa mais tradicional, não dá para romantizar o erro também, assim, né? Olha, pessoal, perdemos alguns milhões aqui, a gente sabe que não funciona bem assim. Então, a gente apresenta uma primeira versão da Random Ventures, mas em uma questão de meses, se eu não estou equivocado aqui, menos de 6 meses, a gente volta para o board e diz, pessoal, a nossa hipótese inicial estava equivocada e a gente queria ir para um caminho
não vai fazer uma curva tão forte, mas eu vou me desviar um pouquinho. Ali você já tem um sinal claro do buy-in da companhia dizendo, estamos juntos. O que vocês mostraram até aqui, a gente está confortável, vamos para o próximo passo. Isso com certeza é a parte mais estruturante para que depois você possa fazer movimentos mais agressivos, né? Como um investimento maior, um próprio, depois um início de conversa que vira uma JV, mas não é fácil você mudar a rota, não é fácil você apresentar o primeiro write-off, não é fácil você apresentar um primeiro projeto que tinha uma roupagem A e você vai totalmente para o B, é contracíclico, assim, mas a gente vê a natureza ou a cultura da Randon Corp realmente funcionando na plenitude quando ela entende que precisa olhar para aquilo como uma lessons learned, né? Para não cometer de novo aquele equívoco, né? Eu acho que isso é bem positivo. Eu acho que para a gente dar um contraponto aqui, mostrar o outro lado, né, da moeda, mais precisamente o lado das startups, né, a gente, quando conversa com as startups, existe talvez uma sensação de que a corporação não vai jogar junto, de que a corporação não vai ser amigável, de que a corporação não vai entender os meandros aí de executar um negócio que não é simples, que o executivo que está lá, que comprou o projeto, talvez não fique lá e venha outra pessoa que não tem nada a ver e fala que isso aqui não faz sentido. Então, todos esses receios e talvez um estigma, né, que às vezes fique no ar, né, e eu sei que a prática, no teu caso, né, Matheus, é o oposto disso, né? Vocês são extremamente amigáveis, né, extremamente próximos dos empreendedores e tal, o que para mim é condição sine qua non para você criar uma reputação de longo prazo aí no mercado, senão você fica absolutamente... né? É super difícil criar sinergia com a corporação, a gente sabe que é uma tarefa, depois a gente pode explorar mais isso, e é super difícil manter uma relação aí de longo prazo, né, com um cara bem menor, né, com um cara que não é... Então, assim, como que a gente enxerga o outro lado, né, Matheus? O lado da startup, e que eu acho que é uma peça fundamental, porque tem um empreendedor lá do outro lado, né, que é importantíssimo para fazer isso funcionar, né? Perfeito. Eu acho que aqui a gente vai também usar uma expressão que a gente usou já aqui na conversa, que é o tal do alinhamento das expectativas, né? Eu acho que isso, o tal do o combinado não sai caro, a gente precisa conversar, né? No fim, investimento, parceria, seja o nome que a gente quiser dar, envolve a gente alinhar as expectativas de ambos os lados, alinhar muitas vezes valores, se faz sentido ir pelo caminho A, pelo caminho B, porque depois o contrato, depois o equity, isso tudo vai acabar sendo uma consequência do que a gente conversou lá no início. Então, assim, isso também foi uma jornada de aprendizado, né, Pedro? E a gente precisa também ser bastante humilde aqui na hora de aproximar com as startups, porque às vezes a startup vem com uma expectativa também, poxa, se eu me aproximar do ecossistema da Randon Corp, vai acontecer isso e aquilo. Olha, eu preciso te deixar claro que talvez aqui eu vou ter algumas limitações, inclusive legais ou jurídicas. Aqui eu vou ter uma limitação de cultura, nessa área eu não consigo navegar bem. Agora, nessa área específica, eu acho que eu posso te ajudar bastante. Temos estruturas, pessoas e processos adequados. Faz sentido? Poxa, era justamente isso que eu imaginava que eu podia avançar. Então, acho que a gente pode ir para o próximo passo. A gente tem um processo ali, né, que a gente estabelece ali de avaliar os fits de negócio, ali uma diligência de negócio, e a gente tenta sempre eleger pelo menos um candidato de sinergia estratégica. Não adianta a gente elencar também 10, 15, imaginar que, nossa, agora a empresa vai realmente ajudar, porque a área de negócio, a business unit da corporação, ela vai seguir a vida dela e para ela a startup, né, com todo respeito, vai ser um asterisco ali, uma vírgula e ela vai seguir. Agora, para o CVC, para a startup, aquele processo é a vida deles. Então, assim, a gente precisa estabelecer isso desde o início. Eu acho que um outro aprendizado, assim, por mais que as empresas tenham avançado nessa cultura de estarem mais abertas, um aprendizado nosso não adianta largar a startup
dentro das áreas de negócio. Isso aqui é uma investida da Randon Ventures, faça um negócio. Não funciona muito assim, tá? O time do CVC tem que estar engajado nessa criação de valor, em fazer as conexões. Às vezes a área de negócio tem um detalhe para cá, a startup tem um detalhe para lá e precisa de alguém que faça esse elo para realmente destravar, sabe? Você acredita que esse seja boa parte do teu trabalho? Assim, pensando em divisão do trabalho, é garantir que funcione essa relação? Eu diria que sim, Pedro, tá? Porque assim, hoje o nosso time, se a gente é muito drivado por sinergia, muito drivado por esse fit estratégico. Se eu, eventualmente, amanhã vim fazer um reporte aqui, que todo o meu portfólio está crescendo X vezes, todo mundo performando super bem, eu vou ter a primeira pergunta ok, qual a sinergia estratégica para a Randon Corp no teu portfólio? Não estou encontrando, poxa, então eu acho que o veículo ele tá deixando de servir ao propósito dele. Então, assim, se o ganho é financeiro, aí eu posso montar um veículo que não é um CVC, eu vou para outro caminho. Agora, eu preciso garantir essa sinergia estratégica. E aqui tem um ponto também que as empresas precisam fazer essa reflexão com antecedência, né? Eu vou citar um exemplo. Eu gosto de citar exemplos, senão parece que eu estou muito no gerúndio aqui, muito no teórico. O Banco Randon, né? O Banco Randon hoje é uma instituição aí que está 12, 13 anos no mercado, apoiamos aí toda a cadeia de transporte e logística, e o Banco Randon tinha um interesse em avançar com um produto mais leve, vamos chamar assim, né? Que era um produto que encaixotava ali o fluxo de pagamento dos fretes. Na cadeia logística, esse fluxo é super longo, o embarcador que paga o transportador, que paga o motorista autônomo, é um fluxo de pagamento bem longo. O banco, naquele momento, estava ainda discutindo a sua própria estratégia, né? Porque ele é um banco bem focado em B2B, né? É um banco bem enterprise. E na ocasião, a gente estava discutindo o investimento da motorista PX. O André e o Jeffrey lá, os founders, trazem para nós, poxa, quando a gente começar a escalar, a gente vai ter um problema aqui, né? Que esse ciclo de pagamento vai precisar ser antecipado, nós somos uma startup, a empresa grande vai ter dificuldade em botar o dinheiro na frente, como a gente diz, né? Podemos pensar aqui em o Banco Randon estruturar essa operação financeira e ser um agente aqui, um facilitador? Poxa, para mim isso é o clássico da sinergia estratégica, né? Eu estou usando uma business unit para destravar uma dor lá da startup, não estou entrando no core deles, não estou inferindo no modelo de negócio deles, estou simplesmente ajudando eles a destravar uma dor que eles têm. E aqui, para mim, é um grande exemplo assim, de um alinhamento. O banco fez um desenho de produto que teve fit com a PX, a gente tem funcionado muito bem em conjunto, e ali é uma sinergia claríssima. Assim. Então, poxa, se eu vou falar da motorista PX, o time do banco claramente levanta a mão, poxa, a gente tem uma parceria bem legal lá com o time da PX. Então, só que isso, obviamente, a gente não tinha todos os detalhes antes de fazer a transação, mas estava lá, estava mapeado. A gente tem uma possibilidade aqui de apoiar o fluxo financeiro. Isso é importante deixar claro, a gente deixou claro para a PX desde o início e o time da PX reconheceu, poxa, isso é uma dor que eu gostaria muito de um parceiro me atender, eu não vou resolver isso dentro de casa. Puxa, aí a gente tem um cenário perfeito. Eu te ouvindo aqui, Matheus, antes de a gente entrar no segundo bloco aqui, eu queria até botar o Pedro na jogada, porque muita empresa... Depois que você pode comentar. Muita empresa fala assim, vou entrar em CVC, então vou montar minha equipe. Então vou pegar um monte de cara de VC no mercado e vou colocar no meu negócio. Você acabou de dizer que o jogo é outro aqui. Você falou que o seu trabalho, boa parte do seu trabalho, é pensar de maneira não ortodoxa, é conectar com o negócio, é fazer acontecer. E você foi o exemplo nítido que é um cara que conhecia profundamente a cultura da empresa, já veio da área de negócio, sabe como ela opera e, consequentemente, tem mais condições de maximizar a sinergia, né? E aprendeu o VC, né? E você aprendeu. Hoje você é um cara que, tem um conhecimento, assim, eu diria, nível qualquer VC que a gente pegar no mercado hoje. No entanto, as empresas incorrem nesse mesmo erro, achando, não, vou criar um
vou criar um VC. Eu vou puxar para o Pedro, porque o Pedro está fazendo expressões aqui faciais. Como é que você vê isso, Pedro? Depois eu quero que o Matheus comente aqui. Para mim, a estratégia é sempre trazer sim, conhecimento de VC, né? Você fez uma parceria, né, Matheus, com a Ace. A gente transferiu muito conhecimento e apoiou. Mas conhecimento random não tem como substituir isso aí, né, Pedro? Perfeito. Não, total. E assim, eu tava dando risada aqui porque, nesse caso, o jogo é tão diferente que dá pra gente fazer algumas afirmações. Quando você compara vários fundos de VC ou várias investidoras de Venture Capital, eles têm um caminho muito parecido para poder gerar o maior múltiplo possível para os seus negócios. Então, assim, a empresa, né, o fundo que investir no próximo Uber, que investir no próximo Mercado Livre, que investir no próximo iFood, eles vão ter o maior múltiplo dos retornos que, né, eles podem ter. E qual que é o caminho para um fundo de Venture Capital multiplicar o seu capital? Achar esses grandes players e trabalhar nesses grandes players e fazer o negócio acontecer. Só que, quem sabe, para um CVC, o investimento num Uber, num iFood, não é o que vai gerar mais valor para aquele negócio. Porque ele tem um set de skills e de ferramentas muito diferentes que deixa ele aproveitar e alavancar esses skills para poder trabalhar outros tipos de empresa que, no fim das contas, pode multiplicar muito mais a receita e o valor que a empresa tem do que investir no unicórnio. E eu acho que essa é a grande diferença fundamental. E por mais que o time seja, as skills sejam próximas, de você conseguir diagnosticar um negócio, de entender se os empreendedores têm potencial de fazer o negócio funcionar e tal, todo esse caminho de como é que eu plugo isso na corporação e como que eu uso esse negócio como alavanca é o que vai diferenciar o CVC de um VC. Porque o CVC, ele nunca vai, como o Pedro fala, ele nunca vai out-VC o VC. Ele nunca vai pegar caras melhores de análise de negócio para investir nos unicórnios e ter uma proposta de valor melhor do que um SoftBank ou um player que é puro sangue específico para isso. Mas ele não precisa. Ele consegue ganhar muito mais dinheiro do que um VC usando as ferramentas e a estrutura que ele tem. Porque ele tem coisa que ninguém mais tem. E olhando para Corporate Venture Capital, essa é a parte legal também, cada CVC é diferente. A gente tem, né, um nível de diversificação aqui entre os VCs e algo que a gente aqui na ACE trabalha muito de como é que a gente se diferencia no mercado em relação ao posicionamento, ao jeito que a gente faz as coisas e as pessoas que a gente coloca aqui dentro. Mas para o CVC tem um fator de diferenciação a mais, que é toda a história, todo o setor e todo o posicionamento estratégico da companhia também são ferramentas que vão migrar para o CVC. Então, mesmo que você tenha uma competição alta em CVCs, você tem um CVC de indústria pesada trabalhando com outro CVC de indústria pesada. E tudo bem, porque cada um traz uma coisa muito diferente para a mesa. Né? Então, acho que esse switch é super importante e por isso que, quando a gente olha para CVC, naturalmente eles não deveriam e não vão sair correndo atrás dos próximos unicórnios se não tem esse fit estratégico com o negócio. Porque ele pode ganhar muito mais múltiplo, né, em valor financeiro para a empresa e construir um braço completamente diferente se ela conseguir usar bem as ferramentas e conseguir jogar no que ela é boa, né? Que é o contato e a conexão com o negócio. Perfeito, Pedro. Eu acho que isso para mim também é bastante claro, assim, que os campeonatos são diferentes, né? Então, assim, a gente tem os VCs que estão buscando aqueles múltiplos, aqueles retornos mega agressivos em business bem altamente arriscados também, a gente sabe disso. Mas eu acho que esse mix, né, ele é importante também. Então, a gente fica muito, muito feliz em já ter co-investido com o VC, já ter co-investido com o CVC. Então, isso também demonstra que o mercado tem entendido a nossa proposta aqui, que é uma proposta bem friendly também, como o Pedro usou, para startup. E quando fizer sentido, a gente aporta alguma sinergia estratégica. A gente também não quer segurar a startup ou travar o valor da startup. Não. Imagina eu chegar para a PX lá, espera aí um ano, que quando o projeto do banco estiver pronto, eu vou encaixar. Não é esse tipo de discussão que a gente tem por aqui. E as startups que se relacionam com a gente têm isso muito claro. Eu não estou no timing para te apoiar nessa iniciativa, pode ir. A gente não vai travar eles de forma alguma. E sobre a tua pergunta, Pedro, eu acredito assim, para nós, para mim, Matheus, para a Randon Corp, isso funciona muito, assim, que é a combinação, né, dessas skills. Então, assim, se eu monto um time, e aí vale para outras disciplinas, eu posso montar um time de inovação aberta, maravilhoso, que fez uma série de programas espetaculares, e esse time, ele se comporta como um anexo total da companhia, sabe? Não, mas eles precisam respirar áreas diferentes.
eu tendo a, assim, essa iniciativa vai durar 1, 2 anos, 3 anos, quando começar esses questionamentos dessa conexão com a nave-mãe, e você vai falhar sistematicamente em mostrar essa conexão, a iniciativa vai deixar de existir. E aí o pessoal vai culpar a ferramenta, né? Não, inovação aberta não funciona. CVC é muito semelhante. Eu vou montar um time aqui expert em deal flow, em analisar startups, em... Poxa, legal, você olha 3 anos depois, multiplicou os investimentos por 3, 4 vezes, excelente. Aí eu faço uma pergunta, qual negócio a gente está gerando com alguma business unit do grupo, seja de parceria, seja uma relação comercial, uma parceria de produto? Ainda não conseguimos nenhuma dessas. Provavelmente também é uma iniciativa que tende a ser encerrada e a gente vai culpar a ferramenta. Então, eu acho que esse misto é muito importante. E se eu olho hoje para o meu time, a gente tem pessoas de VC, bem clássico, temos pessoas com bastante tempo de casa, que conhecem a cultura Randon, conhecem esses atalhos que a gente precisa. A gente está falando aqui de cultura, são os ritos, são os símbolos da organização, você precisa conhecer isso. E temos pessoas com skill de aceleração. Então, a gente acaba tendo esse misto, porque essa combinação é a que, para mim, faz muito sentido. Se eu apostar 100% das minhas fichas em um modelo só, eu acho que a chance de sucesso é menor. E o contrário também é verdadeiro, tá, Pedro? Se a gente aposta 100% no time interno, você vai precisar entender que tem uma curva de aprendizado, que ela é mais longa. Então, a gente trouxe pessoas de mercado para também acelerar essa curva. Perfeito. Eu acho que é isso, mas acho que a fala inicial que a gente teve aqui, que tem que ser uma extensão do DNA da empresa, resume muito, né, o que a gente está falando aqui, né? Se você... A minha visão aqui, o Matheus não precisa concordar aqui, porque ele é um cara muito educado, mas quando a gente bate na porta de uma empresa e o time de CVC é um time altamente técnico, super focado em VC, né? Eu já sei que não há uma conexão muito grande com o negócio da empresa, e eu acredito que para uma startup vai ser razoavelmente frustrante, porque a proposta de valor de ser investido por um CVC vai além do dinheiro, vai dessa conexão, né? Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Então, eu queria entrar com vocês agora para a gente fazer dicas rápidas aqui para a galera que está ouvindo, dos aprendizados que vocês tiveram ao longo desses anos, quando a gente fala de empresas investindo em startups, né? Então, a gente já falou várias coisas aqui, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês aprenderam, o que vocês já viram pela prática, tanto, né, de vocês atuando no dia a dia, quanto observando aí o mercado. O que você já viu, começando aqui por você, Pedro, o que você já viu que funciona de fato quando o assunto é investimento de uma grande empresa em uma startup? Legal, acho que para não chover no molhado aqui e falar, tem que pegar a identidade, refletir isso e tal, acho que isso é uma coisa given, mas algumas outras coisas que eu acho que são constantes nos bons cases que a gente acompanhou. Uma delas está aqui com a gente na sala, que é o Matheus. Assim, quando a gente tem alguém que já está na companhia e que é um expositor, um multiplicador dessa identidade, acho que isso é uma coisa mega importante, de ter um time envolvido que não vem de fora para dizer, mas vem de dentro para poder levar essa identidade para o DNA é importante. E segundo, essa pessoa que é sênior e tem que ter poder de decisão, ela precisa comprar a jornada de longo prazo também. A gente não estaria aqui falando dessa mesma jornada se o time de CVC, né, e o trabalho de investimento de inovação na Randon tivesse um dono diferente a cada 1 ano e meio, 2 anos, que é o que acontece em muitas empresas. Né? Então, agora, de novo, né, olhando para trás, é mais fácil de falar, né, Matheus? 2019, 2017.
só que precisa estar comprado para essa jornada para conseguir colher os louros que tem mais para frente, e principalmente em empresas maiores, em que o turnover é mais alto e que vira o mercado, cai as ações, todo mundo se desespera, isso gera mudança na companhia, ou sobe os juros, isso é bem mais difícil do que parece, né? Então, conseguir trazer a identidade, conseguir ter consistência na execução, e por último, né, ter esse trabalho e entender que o trabalho não termina quando investe, mas começa quando investe, que eu acho que essa é a parte mais importante, né? Quando você separa um bolso para colocar dinheiro em algumas iniciativas, todo mundo olha e fala, tá bom, o seu trabalho é gastar o dinheiro. Só que, né, o Matheus, ele não vai me deixar mentir, quando a parte fácil é fazer a avaliação e apostar, e a parte difícil, que é 90% do trabalho, é o que a gente faz depois, até isso gerar valor para o negócio, né? Até a gente conseguir achar boas sinergias com a PX, e que a gente consegue trabalhar junto com a Randon, ou encontrar outros negócios que a gente pode se juntar e formatar, ou até pegar aqueles negócios que não estão indo bem e apertar o ponto final, e destratar, e deixar, ou entregar para uma outra pessoa. Então, essa parte que é difícil e que é o trabalho que ele é mais oculto, né? Que é um trabalho que no dia a dia isso enche a tua agenda, mas em 3 meses ninguém vê muita diferença. Mas em 3 anos todo mundo vê muita diferença. E isso também é um negócio que não pega muito bem no mundo corporativo. Porque algo que você só consegue mostrar resultado depois de 3 anos, 4 anos, é muito difícil de você manter isso resiliente, assim, né? Sem muitas mudanças no caminho. Então, para empresas que conseguem fazer essas 3 coisas, né, que eu acho que é o caso da Randon, o resultado está aí, né? E aí tem um potencial. Eu acho que é uma das coisas que eu falo muito com os times de inovação, né? Quando a gente está nos nossos clientes. Eu falo, gente, vocês são as pessoas que individualmente têm o maior poder de mudar o preço da ação da companhia nos próximos 2, 3 anos. Normalmente é um grupo de 4, 5 pessoas, falo, vocês vão ser os caras que vão levar o ticker lá para cima, e se a empresa ganhar não sei quantos bilhões de valor de mercado, vocês estão mais próximos desse resultado do que quem está lá na operação, do que quem está lá na logística, porque está mais diluído, né, num grupo maior. E é isso, né? Quando você tem esse tipo de consistência, você tem um grupo que ele é altamente alavancado, porque é um grupo pequeno, com pouco dinheiro, proporcionalmente, né, ao tamanho que a companhia é e o quanto ela movimenta, mas que tem um impacto muito desproporcional. E aí, quando você começa a rodar esse ciclo, aí tudo fica mais fácil, porque aí você já ganhou a credibilidade, o resultado começa a vir. É muito parecido com o que a gente passou lá na Ace, quando a gente não tinha 32 exits, quando a gente tinha 0. E aí o Pedro e o Mike falam muito sobre esse tempo, eu vou deixar ele falar depois. Mas o começo do ciclo, a primeira volta do flywheel é sempre a mais difícil, né? E as empresas que conseguem fazer isso, elas começam a se distanciar muito rápido. Essa resistência, tá perfeito, Pedro. Essa resistência interna, né? Vamos usar essa palavra, ela nunca vai deixar de existir, tá? Acho que isso é um ponto importante. Estruturas de CVC, CVB, estruturas de P&D, que não efetivamente estão lá dentro do core, na operação diária, elas sempre vão ser vistas ainda com algum atrito. Isso tem que deixar claríssimo aqui. Mas aí é parte do trabalho do time, e o Pedro foi super feliz ali quando ele comenta, né? Então, assim, você gerir esse portfólio, falamos aqui, acompanhar as startups, ver o que elas estão precisando, ver como é que você pode apoiar, acompanhar essa geração de valor, isso é muito importante, o que está gerando de valor para ambos os lados, e também acompanhar a estratégia do CVC. Então, assim, lá no início, a gente aprova o nosso modelo, a gente teve uma troca de CEO nesse processo, né? O Daniel Randon era o nosso CEO, e depois o Sérgio Carvalho assume. Então, assim, quando a gente está falando de inovação, de estratégias de longo prazo, você precisa do patrocínio mais alto que você puder, né? Então, assim, CEO, conselho, e a gente teve essa troca, e a gente fez esse processo de fazer esse commitment novamente com o Sérgio, que super apoiou a iniciativa, deu os inputs e os insights deles, e vamos para o próximo ciclo. Isso é muito importante. Eu vejo também algumas companhias fazendo aquele esforço para lançar a iniciativa. Daí, assim, lancei, agora tudo certo, agora é só... Né? Não, ela é uma jornada constante. Você precisa reportar como é que seu portfólio tá se comportando, porque tudo é vivo, tudo é fluido. Então, assim, a startup X está indo um pouco melhor, a startup X, Y não tá indo tão bem. Você precisa reportar. E aí você vai também ter que entender o formato que funciona para a sua companhia. Então, a gente reporta trimestralmente o andamento do portfólio da Randon Ventures,
E lá, muito além dos números, a gente reporta como é que estão, de novo, as sinergias. Então, assim, isso para nós é um mantra assim, que a gente persegue. E, de novo, elas podem ser de várias coisas. Significa que é uma business unit contratando um serviço da startup? Não, às vezes é uma parceria, às vezes é um collab de produto. Então, aqui tem vários ângulos que para nós funciona. Mas, então, assim, a gente está falando aqui de engajamento, da alta gestão, se possível, CEO, conselho. A gente está falando que é um processo que requer o acompanhamento contínuo pós o investimento. Tá? E a gente está falando que precisa frequentemente manter energizado esse processo dentro da companhia, porque o CVC pode até ter um time que não mudou muito, mas os líderes de negócio também podem ter mudado, né? Então, a gente hoje na Randon Ventures, a gente tem um comitê que diretores de outras verticais de negócio participam com a gente mensalmente. Esse comitê já quase que trocou 100%. Então, assim, executivos que estavam com a gente lá no início da jornada foram para outras atribuições ou até saíram da empresa e a gente vai oxigenando. Isso é muito saudável para a cultura da empresa, para o DNA, né, que a gente falou ali. Porque aí eu tenho líderes que não estão efetivamente ligados ao CVC, mas eles estão podendo se abastecer desses insights lá nas suas operações. Isso também é um entregável. É óbvio que é difícil de tangibilizar, mas a gente vê muito valor nisso. Eu acho que vocês pegaram vários pontos que eu considero fundamentais. Realmente o que o Pedro falou ali, lutar contra essa inércia do início, né, passar a arrebentação é super importante, é bem difícil, bem desafiador, porque a gente só está cercado de incertezas e de uma convicção, né, de que a gente precisa seguir por aquele caminho. Então, e aí nesse momento, né, como o Matheus falou, o patrocínio precisa ser muito bom, né? Precisa ser muito forte e eu acredito muito nisso, né? Então, olha quanta coisa que a gente falou aqui. Eu acho que talvez um primeiro passo que eu diria para quem está pensando em seguir essa jornada é voltar para a nossa primeira pergunta, né? E falar assim, por que você faria isso, né? Primeiro, né? Por que você faria isso? Por que faria sentido para você fazer isso? Você vê que o Matheus tem respostas que eu vou dizer assim, elas não são exatas, mas elas são direcionais, né? A gente quer ir para esse caminho aqui e a gente está disposto a iterar para chegar lá. Muitas empresas não têm essa resposta e elas acabam fazendo, não, eu vou fazer um CVC porque a Randon tem o CVC. Se a Randon é uma empresa inovadora e ela tem CVC, eu vou ter CVC. Não, e não é por isso, né? Ela não tem CVC porque ela, né, não foi o CVC que tornou ela inovadora, né? Ela era inovadora e o CVC potencializa a inovação. Então, acho que isso é uma coisa super importante. Então, pensar para onde eu quero ir e pensar assim, com muito cuidado, o time que você monta para que você cuide para que as sinergias de fato aconteçam no negócio, né? Porque é um negócio de criar reputação e quando você faz essa roda girar e gente que conhece o negócio faz a roda girar mais rápido, você consegue surfar em cima dessa, né, digamos assim, desse movimento que você cria na organização. E conte, claro, às vezes com parceiro para ajudar a trazer a competência que você não tem, né, para te complementar naquele momento para reduzir a sua curva de aprendizado. Muita coisa legal aqui, gente. Pô, eu acho que talvez seja um dos episódios mais educativos aí para quem está nessa jornada de CVC, porque a gente não foi técnico, né? A gente só falou de negócio. E eu acho que é isso que deveria ser, né, no final do dia. Então, com isso, eu queria agradecer imensamente aí a participação do Matheus aí de novo, cara. Foi sensacional. Obrigado aí pelo teu tempo. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes tiraram vários insights aí dos teus pontos que você trouxe. Obrigado pelo convite novamente aí, Pedro. Sempre um prazer aí estar falando com vocês. Espero em breve aí já estar em São Paulo novamente, aí a gente toma um café aí juntos, não tenho dúvida. E eu acho que assim, eu queria reforçar esse teu ponto, se eu pudesse deixar uma mensagem final aqui, claro. A gente falou muito de observar a sua própria cultura, né? Observar o seu momento interno. Recentemente eu recebi alguns executivos de uma empresa, uma multinacional, e eu achei muito interessante quando eles fizeram essa autorreflexão, né? E disseram, poxa, acho que a gente ainda está uns 2, 3 anos desse passo. Isso é importante. A empresa entendeu o timing, né?
E da mesma forma que as startups de alto crescimento fazem, de buscar recursos especializados, alguém que já trilhou aquela jornada, aqui o recado clássico é esse, né? Não precisa trilhar essa jornada sozinhos. Então, se vocês acreditam nessa jornada, acreditam que ela pode trazer benefícios, mas tem muitas dúvidas, poxa, a gente tem aí a própria ACE, tem uma série de agentes aí do ecossistema que podem ajudar, tem eventos que estão agora ficando cada vez mais robustos, tem hubs de inovação e tem as empresas que já trilharam um pouquinho dessa jornada e a gente, obviamente, está super aberto aí para quem quiser conversar um pouquinho. Passo a bola aí para o Pedro e deixo um abraço a todos aí. Muito bom, ótimo insight aí, fica uma dica valiosa final do Matheus, e agradeço aí o Pedro Carneiro, novamente aí pelos insights, Pedro que já presenciou a criação de vários CVCs, né? Obrigado aí pela sua experiência aí compartilhada. Legal, obrigado pelo convite, Pedro, é sempre bom estar aqui, e eu acho que um case desse como o da Randon e do Matheus ajudam também quem está querendo pular nessa água a entender, como o Matheus comentou, se não é o momento, e não ser o momento é uma resposta perfeitamente viável. Ok, daqui a 1 ano, 2 anos a gente vai olhar de novo, não precisa fazer de qualquer jeito, e também traz um pouco do vislumbre do que você pode colher de resultado quando dá certo, né? Então é bom ter um case como esse. E é sempre o momento de alguma coisa, né? Se não é CVC, o que você pode fazer para avançar essa pauta dentro da organização? Então, eu acho que esse é um bom insight aí e certamente super valioso. Obrigado! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais, no WhatsApp e muito mais. E não esqueça de marcar @Ace Ventures. Se quiser ir além do papo de hoje, eu recomendo o episódio 239, no qual discutimos como preparamos nossos negócios para não apenas sobreviver, mas sim liderar a transformação. Espero que goste e até a próxima.